Pois bem, boa noite para todo mundo aí. Essa é a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos dar continuidade ao assunto aí que a gente foi em partes na semana passada, tá? E dar sequência na unidade, início da unidade 4, que é sobre a marcha, tá bom? Então, semana passada a gente estava falando das articulações aí do pé, né? Citamos a subtalar, mediotársca, tarso-metatársca e as demais, tá? E aqui temos alguns detalhes que a gente especificou sobre essas articulações, tá bom? A subtalar, ela é formada ali entre o talos e o calcâneo, tá bom? Ela fica na região do retropé, como a gente já explicou antes, e ela vai permitir o movimento de pronação, supinação, inversão e eversão, tá? Lembrando que no pé, de certa forma, né, o pé como o tornozelo e pé vai permitir, né, dorsiflexão, flexão plantar, pronação e supinação, inversão e eversão, tá? Embora aqui nós temos um somatório de movimentos de cada articulaçãozinha dessa para que a gente consiga fazer esses movimentos. Então, desculpa, a gente tem essa articulação aqui, né? Ela tem uma função principal que permite a rotação da perna no plano transverso, tá? E é importante isso para quando a gente chegar no próximo assunto, que é marcha, tá? Em que a gente vai ter a movimentação do pé aí para que a gente consiga fazer a nossa locomoção, tá certo? Então é importantíssimo, que a gente mantenha essas articulações, não só essa, mas as outras, com movimento, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. A gente citou, né, sobre os movimentos, né, a pronação é um movimento somado, tá? Tanto a pronação quanto a supinação, quando a gente fala lá de articulação subtalar, a gente fala de tornozelo, é um movimento somado. Então, aqui na pronação você tem a somatória de eversão do calcâneo, abdução e dorsiflexão. Da mesma forma que você tem a supinação, que é a associação de inversão, adução e flexão plantar, ok? E aqui tem os graus que cada um faz, tá certo? Para eversão, para inversão, abdução. Lembrando que esse material vai ser disponibilizado depois no mapa, tá bom? Dando sequência aqui. Então, esses são os movimentos, né? Abdução e adução, ok? Eversão e inversão. E a posição unívoca do pé, tá? Falamos também, né, da questão a movimentação do calcâneo, o posicionamento dele. Pode acontecer de você ter um calcanhar, né, um osso do calcâneo desalinhado. Isso pode não atrapalhar, mas pode atrapalhar a postura e a marcha do indivíduo, tá? Isso aqui vai ser avaliado através de toda a parte biomecânica e radiografia, tá certo? Mas pode acontecer, o calcânio desviado para a região medial, a gente chama de calcânio varo. Um osso do calcânio desviado para a região lateral, calcânio valgo, né? Lembrando que fíbula, aqui para demonstrar que a fíbula está nessa posição, né? À direita aqui. Então, se a fíbula está à direita, esse é o lado lateral, tá? Aqui é a lateral e aqui é a parte medial, ok? Conforme a gente já explicou nas aulas anteriores. Nas articulações do médio pé, nós temos, por exemplo, a articulação mediotársica, né? Ou seja, também chamada de Chopard. E eu até já adiantei porque quando a gente fala em níveis de amputação, por exemplo, no pé, você tem uma amputação de nível Chopard, ou Chopard, eu não sei como é que é a pronúncia, eu acredito que é Chopard. E realmente nessa articulação mediotársica, então a amputação é feita nesse nível. E aí, para isso, você vai ter também próteses, né, para serem colocadas, que são adaptadas para esse tipo de nível de amputação, tá?
essa articulação mediotársica, ela trabalha ali em conjunto com a subtalar, tá? Então, depois olhem os mapinhas anatômicos para vocês poderem entender. E ela vai permitir alguns movimentos também, tá certo? Como a gente já falou em aulas anteriores. Aqui é uma tendência de poder aparecer a questão do pé plano e o pé cavo, tá certo? Podem aparecer aqui pé plano e pé cavo, tá? O cavo, você tem muita, você vai ter muita sobrecarga aí lá no seu retropé. Tem um aumento da carga imposta no pé, no antepé, na região mais à frente, mais anterior, tá? E o pé plano é o contrário, você tira a carga do antepé e vem jogando para o médio pé, tá? Lembre-se que nas aulas anteriores a gente falou daquele triângulozinho que a base do pé da gente faz para descarga de peso. Então, se aquilo não tiver, a descarga de peso não estiver sendo jogada exatamente ali, e se for um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, nós vamos ter essas alterações nos arcos, tá certo? Somente aí no arco, nos arcos longitudinais do pé. Possui dois eixos, ele vai permitir abdução, adução, flexão plantar e dorsiflexão, tá? E vai para também a questão aqui no eixo longitudinal, você vai ter a direção anteroposterior, tá? Que aqui você vai ver o movimento de inversão e eversão. Então, você vê que cada articulação ela vai ser um somatório de algumas outras coisas, vai permitir esses movimentos para tornozelo e pé, tá? Aí, outras articulações que nós temos aí, temos a talo, calcâneo, navicular, ou seja, entre talos, calcâneo e o navicular. Nós vamos ter cuneo navicular, então cuneiforme, navicular, cuboide navicular, entre cuboide e navicular, as intercuneiformes, que entre os ossos cuneiformes, né? Cuneo-cuboide, calcâneo-cuboide, então todos são articulações, tá certo? Todos são importantes ali para que a gente tenha movimento desse nosso pé, tá? Seguindo aqui, no antepé, né, nós vamos ter aí os ossos do metatarso e das falanges, tá bom? E as articulações que são formadas entre eles. A função aí é manter o arco metatarsico transverso, né, longitudinal, e a flexibilidade do primeiro metatarso. Orientação perpendicular ao eixo vertical do calcanhar, tá? E aí a gente tem essa orientação perpendicular aí, eu faço quase um ângulo de 90 graus mesmo para alinhar, tá? Na articulação tarso-metatarsica, também chamada de Lisfranc, e aí fica a dica, né? Que aí é outro nível de amputação. Então, a amputação do tipo Lisfranc, ela acontece exatamente nessa articulação tarso-metatarsica, tá? Se o lado medial fica mais alto, ele está em supinação. Se o lado medial fica mais baixo, fica em pronação, tá? E é ruim. O bom é que fica em posição neutra, né? Mas pode acontecer essas deformidades. Ou ter acontecido algum tipo de aderência, alguma coisa assim, que gere mobilidade e gere a disfunção, tá? Isso vai alterar a marcha da pessoa, a forma como ela pisa, tá? Tudo isso pode acontecer. Na articulação metatarsofalangiana, nós vamos ter esses movimentos aí. Eu não estou conseguindo ver aqui, né? A paradinha tá me... A barrinha aqui tá me atrapalhando. Não sei por quê. Só um minuto aqui.
E vai permitir a abdução, adução, né, e as rotações, tá? Flexão e extensão também, a articulação metatarsofalangiana, tá? E tem a função primária de apoiar os dedos aí, tá? Essa articulação estão exatamente as bases das falanges aí, tá bom? Elas vão estar colocadas exatamente nessa articulação metatarsofalangiana, tá? Que é o apoio para os dedos dos pés, ok? Então, ó, fica exatamente aqui, ó. Nós vamos ter aqui os metatarsos. Estamos falando exatamente dessa articulação aqui, o metatarso falangiano, tá? Ela é do tipo sinovial, tipo gínglimo, tá? Dobradiça, faz movimento de flexão e extensão aqui, as interfalangianas, desculpa, tá? De 0 a 20 graus, flexão e extensão. Segundo o octo dedo, a gente tem 3 falanges, né? Então, nós temos as articulações interfalangianas proximal, média e distal, tá? Opa, uma falha aqui. Nós temos, na verdade, aqui tem um erro. Nós temos falanges proximal, média e distal, mas a articulação nós temos só interfalangiana. Nós temos interfalangianas proximal e distal, tá? E aqui, no hálux, nós vamos ter só uma interfalangiana só. Só são 2 falanges. Então tem um erro que depois eu vou corrigir para enviar para vocês. Assim como na mão a gente tem isso, aqui no pé também. Nos movimentos das interfalangianas, nós temos quem faz a flexão da interfalangiana proximal, flexor longo e curto dos dedos. E a extensão, lombricais, extensor longo e curto dos dedos, e longo e curto dos dedos. Flexão da interfalangiana distal, flexor longo dos dedos. E a extensão dessa mesma, lombricais e extensor longo. Flexão do hálux, flexor longo e curto hálux, e a extensão do hálux, extensor longo e curto do hálux, tá? Nós temos músculos específicos para isso, assim como demonstrar também na mão, tá? Na mão nós vamos ter coisas específicas para isso. Temos um vídeo aqui, eu vou colocar para rolar, se caso você não conseguir assistir, depois vai estar disponível. Pois bem. E agora vamos falar da musculatura responsável por fazer essa movimentação de tornozelo e pé, tá? É, é,
Primeiro, começando com o tibial anterior, está na região anterior da nossa perna aí, tá? Ele tem a sua origem ali no côndilo lateral da tíbia, tá? Pega um pouco da face lateral da tíbia, da membrana interóssea, que a gente citou nas aulas anteriores aí. Vai se inserir lá no cuneiforme medial, tá vendo? E na base do primeiro metatarso aqui, tá? Ele é responsável pela flexão dorsal e também por inversão do pé. Tá? Notem que pelo trajeto do tendão aqui mesmo, se ele contrai, ele puxa o pé em inversão, tá? Mas a ação principal aqui, ó, é a flexão dorsal, ou a dorsiflexão do pé, tá? Ele é o principal, se eu não me engano, nessa ação, ok? Então, ó, só um detalhe. O nervo fibular profundo aqui, se você tem paralisia desse nervo por algum problema, né, ou secção desse nervo, então falta inervação para o tibial anterior. Logo a pessoa vai ter o pé caído, né? Ela não vai conseguir fazer a dorsiflexão, ou seja, levantar a ponta do pé para dar um passo. Então, toda vez que ela for tentar dar um passo, o pé vai arrastar no chão, tá? Tibial posterior, tá? Ele é na parte posterior da tíbia, tá? E pega um pouquinho ali, ó, 2/3 proximais da fíbula aqui, né? Então, divide a fíbula em 3 partes aqui, os 2/3 mais proximais aqui, ele vai estar junto na membrana interóssea também. Ele vai se inserir lá nos 3 cuneiformes, tá bom? No cuboide, no navicular e na base do 2º ao 4º metatarso, por debaixo, pela sola do pé, tá? Ele vai contraindo, ele vai fazer flexão plantar e vai fazer inversão do pé, ok? Então, tibial anterior e tibial posterior. Nós temos o fibular longo, que ele começa lá na cabeça da fíbula, tá? 2/3 proximais da superfície lateral da fíbula também, e no côndilo lateral da tíbia, tá bom? Ele pega um pouquinho de côndilo lateral da tíbia aqui, né? Um pouco mais acima aqui. E ele vai se inserir lá no primeiro metatarso e no cuneiforme medial, certo? Ele é responsável por flexão plantar e eversão do pé, tá? Vai ajudar na inversão. O fibular curto, como o próprio nome já diz, ele é menor, está nos 2/3 distais da face lateral da fíbula, ok? Vai se inserir lá na base do 5º metatarso, ajuda também na flexão plantar e na eversão do pé. Gastrocnêmio, né? É um dos que compõe a panturrilha, né? Ou a batata da perna, como popularmente alguns chamam. Ele começa lá nos côndilos medial e lateral do fêmur, tá? Então ele é um músculo que cruza articulações, a gente pode chamar até biarticular, porque ele influencia aqui e influencia aqui, tá? Tanto o joelho quanto o tornozelo. E ele vai se inserir lá no calcâneo, ó, no osso do calcâneo, né? Fechando aqui no tendão de Aquiles, que a gente chama, né? E aí ele vai ser responsável por ajudar na flexão do joelho e na flexão plantar do tornozelo, ou seja, a plantiflexão do tornozelo, né? E por baixo dele nós temos esse aqui é a grande porção, né? O gastrocnêmio. O gastrocnêmio, temos um outro menor chamado sóleo por debaixo dele. Então o sóleo e o gastrocnêmio formam a panturrilha que a gente chama aí, tá? Só que o sóleo ele está somente na perna, né? Então ele está tanto na tíbia e na fíbula. Também vai se inserir lá pelo tendão né, o tendão de Aquiles, lá no calcâneo, junto com o gastrocnêmio, tá? Então ele que faz flexão plantar do tornozelo também. Tanto que a galera, quando vai exercitar, não, eu quero malhar panturrilha. Se você for fazer gastrocnêmio, você tem que estar com o joelho estendido, tá? Para você fazer gastrocnêmio e sóleo, aí a panturrilha como um todo. Se você quiser trabalhar somente o sóleo, aí o joelho tem que estar flexionado, tá? E aí você consegue trabalhar só o sóleo. Por isso que tem aquela cadeirinha lá na academia que o pessoal senta, né? E faz como se fosse ficando na ponta do pé sentado, tá? Porque aí você trabalha a musculatura do sóleo somente.
Aí começam os dos dedos, né, que são importantíssimos aí. Então, extensor longo dos dedos, tá? Ele começa no terço proximal da face anterior da fíbula, tá? E ele vai se inserir lá na base das falanges médias, né, e distais dos segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, tá certo? Porque o hálux, ele tem a extensão, como a gente viu, separada, né? Então, esse aqui é extensor dos dedos, como o próprio nome já diz. E temos o extensor curto. Ele começa lá no calcâneo, né, na tuberosidade do calcâneo, se insere também nas falanges aí proximais do primeiro, segundo, terceiro, quarto dedos aqui, ok? Faz extensão dos dedos. Aí temos o extensor longo do hálux, né? Começa no terço médio da fíbula, na região anterior da fíbula, se insere na falange distal do hálux, faz a extensão do hálux, que é o dedão, né? O polegar do pé aí. E temos o extensor curto, que é menorzinho, começa também lá no calcâneo, na face anterior do calcâneo, tá vendo? Por cima do pé, né? Na região dorsal, vai para a base da falange proximal do hálux, né? Então ele cruza aqui, ó, ele está aqui, ele cruza, tá vendo? Ele está do lado do extensor dos dedos, né? O extensor curto dos dedos, o extensor curto do hálux, ó, um do lado do outro, ok? Faz a extensão do hálux, certo? Temos os lumbricais, né? Que são aqueles músculozinhos menorzinhos que estão ali entre os ossinhos, né? Principalmente os dedos dos pés. Ele começa no calcâneo e vai se inserir nas falanges proximais, faz extensão das interfalangianas e faz flexão da metatarsofalangiana. Tá? Então, ele trabalha com flexão da metatarsofalangiana e trabalha com a metatarsofalangiana, a flexão delas aqui, e com a extensão das interfalangianas. Temos o flexor curto do hálux, né? Ó, ele começa no cuboide, no cuneiforme lateral aqui, se insere na base da falange proximal do hálux e faz flexão do hálux. Tá? Flexor curto do hálux. O próprio nome, né, gente, já vai dar a dica da ação que ele faz. Tá? Lembre-se disso, músculos são classificados assim, né, pelo posicionamento ou pela ação. Tá? Então, isso já vai mostrar. O flexor longo, né, é um músculo um pouco maior, né, pelo menos na sua extensão, contando tendão e ventre muscular, né? Então ele começa um pouquinho mais afastado do pé, né, na região da perna aqui. Terço medial da fíbula, tá? Ele se insere na base da falange distal do hálux e faz flexão do hálux, tá? O próprio nome já diz. Flexor longo dos dedos, na face posterior da tíbia, se insere na base do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, né, da falange distal deles. Faça a flexão exatamente desses dedos aí, do segundo ao quinto. O flexor curto dos dedos, na tuberosidade posterior do calcâneo, tá? E lembrando, tá? Os flexores, eles costumam ficar na parte de baixo do pé, tá? Na sola do pé e os extensores acima, exatamente porque, ó, flexão, né? Ele contrai aqui e faz a flexão. Se ele contrai aqui, ele faz a extensão, tá? Então pense desse jeito. Flexores vão vir passando por debaixo, extensores vão vir passando pelo dorso do pé, tá? Então, tuberosidade posterior do calcâneo, tá? Na parte de baixo do pé. Ele vai se inserir na falange média, né, ou medial, do segundo a quinto dedos, e faz a flexão desses dedos aí também, tá? Aí aqui nós temos um pequenininho chamado flexor curto do quinto dedo. Ele começa lá no cuboide e na base do quinto metatarso, como está demonstrado aqui, e se insere na base lateral da falange proximal do quinto dedo aqui, faz a flexão desse quinto dedinho, tá? Beleza, esses são os músculos básicos aí para pé, né, para tornozelo e pé, tá? Então, com isso a gente finaliza a parte de musculatura aqui, os principais. Mas eu quero citar algumas patologias aqui ou disfunções que podem aparecer. Eu acho que o livro de vocês não cita, mas eu vou colocar aqui, depois o material vai estar disponibilizado para vocês,
Vocês podem consultar, podem pesquisar mais um pouco, tá? E fazer as leituras com relação a essas questões aqui. Temos a síndrome do estresse tibial, né, assim chamada síndrome do estresse tibial. Só um minuto, gente, mandaram uma mensagem aqui. Ah, não, não é do grupo, não. Desculpa interromper. Síndrome do estresse tibial, tá? Ou também chamado como canelite, né? É apelidado aí de canelite, que acontece exatamente nessa área. Ela é uma lesão por uso excessivo, como a gente falou, né? Geralmente essas inflamações, né? Algumas questões musculoesqueléticas assim, elas podem acontecer ou por um trauma, ou por uma, um esforço repetitivo, repetições, o estresse muscular ou daquela articulação. Então, isso gera, né, um processo inflamatório. Esse processo inflamatório gera um ciclo aí, né? Quanto mais inflamação, mais dor, e aí menos movimentação, e se a pessoa tenta fazer de novo e repete, aumenta mais o processo inflamatório, mais dor, e etc. Tá? Então, é por uso excessivo mesmo, ou repetições, né? Gera inflamação do periósteo aí nessa região, tá? Lembrando que o periósteo é aquela membrana que recobre aí os ossos, né? Nós temos o endósteo, que recobre o osso lá por dentro, e temos o periósteo, que recobre o osso por fora, né? E lembrando que esse periósteo aí, envolvendo o osso, ele também vai estar intimamente ligado a alguns músculos dessa região, alguns tecidos conjuntivos dessa região. Então, é uma dor que não está associada à fratura, tá? Então, não é uma fratura por estresse ali, por isso é diagnóstico diferencial, até a gente encontrar esse estresse tibial aí. Geralmente, ocorre em corredores, né? Ou pessoas que fazem corrida, né, em superfície rígida, igual asfalto, né, igual umas pistas mais rígidas, correr na ponta dos pés, né? Esporte que tem muito salto, tipo vôlei, tipo basquete, tá? Então, pode aparecer dor nessa região, tá? Então, como um processo inflamatório, a gente atua aí com a fisioterapia, né? Com alguma metodologia que ajude a diminuição das dores, do processo inflamatório, pode ter o auxílio de medicamento, né? Indicado pelo médico, farmacêutico e tal, e repouso e preparo da estrutura para que não aconteça. Pode ser porque também, como falou, corrida na ponta dos pés, a pessoa pode estar correndo de uma forma errada, né? Da mesma forma que a gente vai ver que as pessoas podem andar de forma errada, pisarem de forma errada, por uma série de questões, elas podem também estar correndo de uma forma errada. Isso gera uma sobrecarga na estrutura, o que pode gerar lesão, tá? Então, essa síndrome do estresse tibial é bem comum acontecer, tá bom? Nós temos variações aí que podem aparecer no pé, como o pé equino, né? No pé equino, nós temos vamos falar assim, uma contratura muscular que pode acontecer, ou uma deformidade, especialmente aí na panturrilha, né? No tríceps sural, envolvendo sólio e gastrocnêmio, e eles travam o pé em flexão plantar, né? Como a gente está vendo na imagem aqui, ó, e chama de pé equino porque a pessoa pisa na ponta do pé, tá? E aí tem que ser visto e avaliado o porquê desse pé estar travado aí em flexão plantar. Pode ser pela contratura muscular, pode ser por alguma variação ou deformidade aí na região do tornozelo, tem que se saber do porquê, tá? E a fisioterapia ajuda a resolver isso, tá? O pé calcâneo, né, é o contrário, o pé fica travado em dorsiflexão, então imagine o contrário dessa imagem aqui, e a pessoa pisando muito calcanhar, tá? Ou a pessoa tem que fazer um ajuste aí, andando com o joelho semiflexionado para poder pisar com o pé inteiro. Pode acontecer também, tá? E aí é ruim porque vai gerar toda uma deformidade de marcha. Se a pessoa fosse acostumando, outras deformidades vão aparecendo,
outras disfunções posturais vão aparecer, né? E pode acarretar outros tantos problemas para o paciente, se isso não for corrigido. Tem o pé cavo, que é aquele com um arco mais alto, igual aqui nesse pé. Nós vimos que um pé que está fazendo uma descarga de peso errada, né, jogando o peso muito em antepé, na região de antepé, vai gerar esse arco plantar elevado, né, para compensar. Tanto que, ó, naturalmente, a pessoa que tem o pé mais cavo, né, olha como é que ficam os dedos. Os dedos ficam sempre flexionados, tá? Se você depois fizer um teste, ficando de pé descalço aí, você anteriorize seu corpo, comece a anteriorizar seu corpo, né? Jogar seu corpo assim para frente, distribuindo o peso, né? Sinta que o peso está indo mais à frente para a ponta do pé. Você vai perceber que naturalmente os seus dedos vão se flexionar para tentar suportar essa descarga que está sendo aplicada ali, tá? Então isso é comum de acontecer com as pessoas que têm uma descarga de peso mal distribuída aí e jogando para antepé, como a gente falou antes. E o contrário também pode acontecer, o pé plano, o pé chato, quando você perde a parte do arco medial do pé, né? Você vê, o pé fica quase sem o arco aqui, tudo encostando. E isso aqui já é o contrário, peso sendo jogado na região posterior, ou seja, no retropé. E aí o pé vai ter que se aplanar para dar mais conformidade na descarga desse peso, tá? Então, pode acontecer as duas coisas. Né? Numa das aulas práticas que a gente faz, quando a gente vai fazer principalmente observação da marcha e tal, né? Ou a gente faz até uma aula de avaliação postural, a gente olha os pés da pessoa e a gente começa a pensar os porquês do pé estar plano, estar cavo, ou manter o arco, ou se o pé está um pouco invertido ou evertido, né? O tornozelo especialmente, né? Quadril rodado ou não. A gente começa a olhar essas posições para poder entender. E depois também na aula, né, do assunto de marcha, na aula prática sobre a avaliação da marcha, a gente costuma olhar isso, tá? Para entender a marcha da pessoa. Eu estava até pensando, né, que hoje a gente tem celulares aí com os recursos melhores, né, de câmera e tal, faz até câmera lenta. Então, acho que isso, quem tiver, eu não sei se o meu faz, eu vou testar depois para ver se a gente consegue fazer videozinho, fazendo a câmera lenta da pessoa andando, para a gente poder fazer uma análise bem detalhada aí da situação da marcha da pessoa, tá? Acho que isso vai ser bem interessante. Então, ó, mostrando, ó, né, aquilo que está dentro da normalidade, você tem o arco, né, medial e um pouco do lateral, no pé chato e o pé cavo. Quando você faz a marca lá do pé, né, o natural é que você tenha essa marcação. Digamos que você passou aquela brincadeira de criança, né? Passa a tinta na mão, no pé, né? E vai e pisa no papel, né? Quando você anda ou quando fica parado de pé. Teria que ficar essa marquinha assim, tá? Quando você parado. Mas a pessoa que tem um pé chato, você vê que a parte medial do pé encosta praticamente toda, né? E a pessoa que tem um pé cavo, você vê que a parte lateral do pé, ela não encosta. Então ou seja, você tem uma má distribuição de peso. Quando a pessoa faz podoposturologia, por exemplo, né, ou baropodometria, a gente faz esse tipo de avaliação. Aliás, já dar um spoiler aqui. Eu acho que para a próxima semana, né, eu tenho um convidado para nossa aula para falar dessa área, tá? De podoposturologia, tá? É um ex-aluno nosso, ele é egresso, hoje ele é preceptor nosso de estágio, tá? E ele tem um curso e trabalha com isso aí em Teixeira. E eu convidei ele para preparar uma aulinha para falar sobre esse tipo de coisa, tá? Eu acredito que na próxima semana, a gente ainda não fechou, mas vamos ter uma participação especial aí nas nossas aulas. Eu peço para que vocês não percam, tá? Um convidado. E para deixar as nossas aulas assim um pouco melhorzinhas, né? Nessa quarentena aí, acaba que a gente está tendo essa extensão da quarentena. Então eu vou tentar trazer convidados nesse próximo mês. Eu vou tentar trazer convidados aí para nossa aula, tá? Eu já vou fazer isso para a galera que aqui está a galera do segundo, né? Quem faz
morfo do membro superior, nós já vamos ter um convidado na quinta, tá bom? Um convidado para participar da aula com a gente lá. Nós vamos entrar em parte de ATM, né? Articulações da cabeça, aí a gente fala de ATM na aula 4.1. Então já tem um convidado aí para participar com a gente. Aí para os próximos assuntos nós temos anatomia da respiração, então estou vendo um outro colega aí para participar com a gente, tá? Para deixar as aulas bem legais. E eu vou tentar trazer os convidados aí para participar com a gente, para deixar as nossas aulas assim mais legais, interessantes. É bom que vocês podem ver o ponto de vista de uma outra pessoa, vocês podem ver assuntos que estão associados com o que a gente está falando em sala de aula, tá? Para a gente conseguir colocar, tá certo? Só um minuto, eu tenho que dar um recado aqui no grupo, que eu acho que o pessoal está entrando no link errado, tá? Para nossa aula aqui. Agora foi. Vamos lá. Então, dando sequência aqui. Outro tipo de disfunção que pode aparecer aí, gente, hálux valgo, né? Então, você vai ter o hálux desviado, né? Para dentro, né? Então, um desvio lateral, né? Então, ó, notem como o hálux aqui está desviado nessa radiografia, tá? Então, você tem os metatarsos, você tem o hálux desviado. Naturalmente, se a galera está conseguindo enxergar, não sei se vocês conseguem dar um zoom, mas a gente vê que aqui tem umas manchinhas nessa região, tá? E o que mostra algum tipo de processo inflamatório ou alguma deposição de Não alguma, estou ouvindo, Rodrigo. alguma secreção. Oi? Rodrigo, Pode falar. não estou ouvindo. Tá me ouvindo agora? Ainda não. Então deve ser aí com você, Francisca. Aqui tá tudo certo. Oi? Deve ser algum Oi? problema do seu aparelho aí. Que aqui a aula está acontecendo normalmente. Uai, tá no volume alto. Espera que eu vou dar uma olhada. Qualquer coisa sai e entra de novo, tá? Vamos lá. Eu não sei, depois procurem aí, quem tiver interesse, se tiver como procurar agora e jogar lá no grupo, ver se esse hálux valgo tem a ver com o tal do joanete que aparece, né? Nessa região do pé aqui, tá? Vejam depois se tem relação. Eu não lembro se tem relação. Pode haver, né? Tem a questão do hálux rígido, né? Que é uma doença degenerativa lá na primeira articulação da metacarfalangiana, com dor e diminuição de ADM. Né? Aqui embaixo nós temos, ó. Você vê que você tem um tipo de doença degenerativa, tá vendo? Tá até demonstrado aqui. Depois, ó, naturalmente, olha a diferença daqui para cá. Aqui já parece que a articulação até deixou de existir. Que ela fundiu, gerou uma fusão de ossos aqui, tá? E isso é ruim, porque biomecanicamente a gente precisa muito desse dedão do pé, né? Desse dedão do pé
saudável, porque a nossa fase de impulsão na marcha fica exatamente nessa região do polegar, tá? Tanto que uma pessoa que se perdeu o dedão do pé, ela dificilmente ela vai conseguir correr, tá? Ela vai conseguir andar com dificuldade, tá? Né, algumas pessoas até falaram, né? Eu não lembro qual fosse lá, foi de nível superior e tal lá, mas em tempos atrás, aí, antigamente, bem, antiguidade, aí, quando você tinha aqueles impérios e tal, que você tomava um determinado império, se pegava lá os escravos e aí se cortava os polegares das mãos para que eles não pudessem segurar armas, né? E se cortava o dedão dos pés, né? Os hálux na região dos pés para evitar que ela corresse. Então ela ia andar com muita dificuldade, tá? Então é importantíssimo. Uma pessoa que tem uma amputação de hálux, ela vai ter uma dificuldade de marcha, tá? Então o que dirá com uma patologia dessa daí? Também vai acontecer, tá? Pode acontecer também aquilo que a gente falou para as mãos, especialmente quando você tem a artrites, né? Artrite reumatoide, tá? Ou qualquer outra doença aí com característica de reumatismo que podem aparecer, né? E afetam bastante essa questão de membros superiores e inferiores, especialmente mãos e pés, né? E dedos. Pode aparecer o dedo em martelo, né? Que é flexão na articulação interfalangiana proximal e extensão interfalangiana distal, ou dedos em garra, flexão das duas, tá? Gera um padrão de deformidade aí, o que é ruim. Ô, Rodrigo, eu acho que é aí. O meu volume aqui está no último. Não, Francisco, eu já conferi aqui. Provavelmente é aí, porque aqui a gravação está acontecendo normalmente, tá? E até agora ninguém, só você que teve esse problema com o áudio. Então é bom você conferir aí. Você está usando fone de ouvido, você está usando caixa de som, tem que olhar essas questões aí. Então, pessoal, você tem que, ó, Eu tô só com celular, eu não tô com fone. Eu sempre coloco ele na minha frente para me usar. Não estou conseguindo. então tenta sair da reunião e entrar de novo, que pode ser alguma Hã? configuração. Tenta sair e entrar de novo. Eu já estou no meu volume máximo aqui, só se eu gritar, não tem como. Ou tenta usar um fone de ouvido. Vamos lá. Então, ó, articulação metatarsofalangiana aqui, ó, em extensão, e a outra em flexão, o que vai gerar o tal do dedo em martelo, como alguns falam, né? E aqui, quando você tem flexão das demais, da proximal e da distal, você tem o dedo em garra, tá ok? Nota que aqui a gente vê, né, deformidades aqui já nos pés e tal, pode acontecer em pessoas que têm doenças reumáticas associadas, especialmente artrite reumatoide, tá bom? É comum esse tipo de coisa aparecer. E, gente, o famosinho aí para fisioterapia poder tratar, tá? Seja pessoa sedentária, não praticante de esporte, seja a pessoa que o cara pratica esporte de forma amadora, seja o profissional, que é entorse de tornozelo, tá bom?
É uma lesão muito comum, a mais comum dessa região do tornozelo. Você tem mais casos com lesão do ligamento colateral lateral, porque é feita a entorse em inversão, nesse sentido que a seta está mostrando aqui. Então, o ligamento colateral lateral vai embora, tá? Então, o fíbulo calcâneo, calcâneo fibular, né? Talo fibular anterior, talo fibular posterior, tá? Todos eles podem entrar na história aí. Mas acontece em eversão, ao contrário, o pé girando para fora? Pode acontecer, é menos. São bem menos casos. Esse aqui é o mais comum. Tá? Eu falo porque quando eu era criança, eu tive uma entorse dessa do tornozelo, desse jeito, em inversão, e não foi necessariamente os ligamentos, mas foi uma fratura de fíbula aqui distalmente. Tá? Estava exatamente correndo, fui sair da calçada para a rua, e aí, quando eu pisei, eu fiz a inversão, entorse e fraturei. Tá? Então, é a mais comum. Então, ó, qual que é o mecanismo da lesão? Pisar, na verdade, pisar ou aterrissar com o pé, né? Faltou o U aqui, seja pisada ou aterrissar, ou seja, chegar de um salto, né? Com o pé em posição de flexão plantar e inversão. O pé vai estar em... Você vai pisar tipo com a ponta do pé, né? Que o certo é pisar com o calcanhar, né? Mas no salto, geralmente quando a gente salta, a gente cai, a gente pisa quase que ou o pé inteiro ou ponta do pé. Tá? E ainda fazendo inversão. Se o pé não estiver bem posicionado, você faz a torção. Tá certo? É a mais comum de acontecer. Pode acontecer rompimento em grau 1, tá? Desses ligamentos, ou seja, pequenos pedacinhos dos ligamentos rompidos. Grau 2, que seria metade, né? Ou coisa do tipo. E grau 3 é o rompimento completo. Aí, rompimento completo, só cirurgia. Tá? O tempo de repouso não vai ajudar. Somente cirurgia. Tá? Então, geralmente, quando a gente tem um rompimento total, aí a pessoa tem que optar por fazer cirurgia. Se for um atleta, vai optar por fazer cirurgia. Tá? Se não for um atleta, se for uma pessoa aí que de repente usar uma órtese aqui, uma tornozeleira tensora para o resto da vida, se ele quer fazer, né, se tem dificuldade para andar e tal, pode ser indicado, de repente fazer o reforço muscular da região para melhorar o alinhamento, melhorar a coordenação motora da marcha, etc. Ok. Tá? Mas é muito comum de acontecer. Tá? É muito comum de acontecer. Eu falei quando era criança. 2 anos atrás, a gente estava de viagem de férias na praia e tal, não sei o quê, e andando lá, uma parte da areia da praia que tinha umas pedras e tal, eu pisei errado lá, foi uma dor pro resto da viagem. Ainda bem que eu tinha levado a bandagem neurofuncional, então no momento que a gente não estava em água, areia e tal, eu ia lá, lavava a perna, colocava a bandagem, improvisava lá, para ajudar a diminuir dor, edema, e posicionar melhor o pé. Aí de vez em quando aí dá uma dorzinha, tá? Mas acontece. Todo mundo aí. Vai ter um outro videozinho aqui, caso você não consiga assistir, lá depois acesse a nossa aula que você consegue ver, tá? Já está passando, Rodrigo? Você já colocou o vídeo? Eu não estou vendo, não. Não está passando para mim, não. Tudo bem. Conforme eu falei, se não passar, você assiste lá depois na nossa aula lá, tá? No YouTube. Ah, tá.
E tem outra muito que pode aparecer aí para você, na sua vida de fisioterapeuta, aí, como a fascite plantar, tá? Então, ela é gerada por um esforço excessivo, né, com dor no calcanhar, na planta do pé. Então, nós vamos ter uma aponeurose plantar na região da sola do pé aí, uma aponeurose plantar, ok? E aí, essa fáscia aqui, ela vem exatamente para facilitar a passagem de todos aqueles tendões e músculos na base do pé, tá? Então, ela pode dar uma retraída e a dor é exatamente nessa região do calcanhar. É comum, muitas vezes, se você tem uma certa retração dessa face aqui, a dor acontece geralmente quando a pessoa acorda. A pessoa acordou, levantou, ela colocou o pé no chão, fez força para ficar de pé, ela sente essa dor, tá? E aí, dependendo da pessoa que for, se isso continuar acontecendo, processos inflamatórios contínuos, a dor vai ser cada vez mais excessiva aí nessa região, tá? Mas tem como tratar sim, tem como tratar. Outro dia eu dei uma dica aí para um chegado meu aqui de como fazer, e se não tivesse melhorado, eu falei, ó, aí você me fala, porque eu vou colocar a mão em você aí, vai sentir um pouco mais de dor, mas vai ajudar. Aí eu indiquei para ele aí banho de contraste no pé, alguns alongamentos, mobilizar ativamente de algumas formas, e aí ele melhorou. Tá? Mas aconteceu porque ele está treinando a corridinha dele, e talvez esteja com um pouquinho de peso a mais, né? Então imagina a descarga de peso nessa região do pé, um cara um pouquinho sobrepeso, então pode acontecer. Para quem estava parado e está voltando ao exercício, pode acontecer esse tipo de coisa. E tem a tendinite de calcânio, então uma inflamação também no tendão de Aquiles, que pode acontecer, tá? Seja pelo esforço repetitivo também, por sobrecarga, todos esses fatores que a gente falou aí. Então, vai acontecendo, vai acontecendo. Esse processo de tendinite, se ele não for tratado, ele pode se tornar crônico, ok? Então, geralmente, esses sufixos ites, né, é algo que é mais agudo, é recente, né? Está presente a um curto espaço de tempo, né? Então, ele pode se cronificar, se tornar crônico. Então, deixa de ser uma tendinite e se torna uma tendinose, tá? E se essa situação não for tratada, isso pode preceder uma ruptura do tendão, tá? Então, você pode ter uma ruptura completa do tendão de Aquiles aí, por conta desse processo inflamatório que veio de forma aguda, se tornou crônico, e aí uma hora se rompeu, ok? Pode acontecer também. Pode acontecer rompimento sem a pessoa não ter nada ali no tendão? Pode, um trauma direto, uma pancada direta no tendão de Aquiles, pode romper ele? Pode, tá? Por isso que eu estou falando. Uma tendinite de calcânio, ela pode gerar futuramente, se não tratada, uma ruptura do tendão, tá? Pode acontecer. A gente vai ter que saber analisar o histórico do paciente, pensar em quais são os fatores que envolveram aquela situação toda, para a gente entender o quadro atual dele. Beleza? Então aqui finaliza a parte da nossa aula sobre tornozelo e pé. Tá? Aqui a gente finaliza a unidade 3. Tá certo? Beleza. Então, eu quero dar continuidade agora, porque já era para a gente começar hoje, né? Semana passada a gente só falou um pouquinho e não finalizou essa parte. Eu vou dar a introdução aqui da parte de marcha, tá? A gente tem tempo viável ainda, então vou dar sequência aqui. Vou compartilhar o arquivo com vocês para que vocês possam ver. Só um minuto.
Se alguém precisa dar uma pausazinha, beber uma água, ir ao banheiro e tal, esse é o momento, tá? Eu vou deixar aqui, já está carregando. Vou aproveitar para fazer isso também, tá bom? Ainda está terminando de carregar, vamos aguardar um pouquinho. Para quem entrou depois, só avisando, né, como eu falei, a minha ideia é que nas próximas aulas aí eu estou tentando, né, claro que isso depende da disponibilidade das pessoas, mas a gente ter convidados aqui na aula, tá? Eu já combinei com um colega agora de profissão, né? Ele se formou aí, né, na nossa primeira turma e ele trabalha, ele fez um curso de podoposturologia, né, para tratar os pacientes com isso. E eu convidei ele para participar de uma aula nossa, especialmente porque a gente acabou de fazer todo o membro inferior, fez coluna, né, lá no início, e a gente vai falar de marcha. Então, a ideia é que ele venha, né, e complemente com conhecimento para vocês verem coisas novas, tá? Essa é a minha ideia. Beleza? Eu acredito que já está todo mundo vendo a apresentação, já acabou de carregar aqui. Certo? Então vamos dar sequência aqui à aula. Muito bem. Então aqui a gente entra na unidade 4. A unidade 4 vai falar da marcha, ok? Nós vamos falar de marcha humana, vamos entender alguns componentes, como isso é realizado. Lembrando que marcha, gente, quando a gente fala de marcha, a gente está falando da forma como a pessoa anda, certo? Nós estamos falando da forma como a pessoa anda. Isso é marcha, tá? O livro de vocês traz algumas definições, eu gosto de colocar algumas aqui de outros autores, né? Como, por exemplo, Cynthia Norkin, 93, ela cita o seguinte: a marcha é uma atividade complexa que envolve o sistema nervoso central e periférico e todo o sistema músculo-esquelético, tá? É isso aí que a marcha faz, tá? Então, é uma atividade, é uma função que nós realizamos. Ela é complexa, ela não é simples, ela é complexa.
tá? Porque ela envolve o sistema nervoso e o sistema músculo-esquelético, como um todo, ok? Gente, se não fosse uma atividade complexa, qualquer bebê já nascia andando, tá? Mas você nota que dentro de um padrão de desenvolvimento natural da criança, ela vai aprender a andar com 1 ano para mais, porque tem uns que aprendem antes, né, que a gente sabe que tem uns meninos aí que são já nasceram evoluídos, né? Então um passo à frente de todo mundo. E outros vão aprender um pouquinho mais tarde, né? Vai depender das situações e a forma como ele é estimulado e tal. Mas por volta de 1 ano é o que a gente espera. 1 ano, até 1 ano e 3 meses já ande e aprenda a correr. Tá? Uma outra definição aqui, Marcel Saad, né? Em 97, ele e colaboradores. Marcha ou deambulação é um tipo de locomoção, tá? De padrão bípede gerado pelo sistema sensório-motor. Tá? Locomoção bípede, ou seja, através de 2 pés, né? Deambulação também é o termo para andar, tá? Então, paciente deambulando, paciente andando, tá? Esses termos você já tem que começar a aprender. Bipedestação, bipedestação é estar de pé. Sedestação, estar sentado, né? Então, tem alguns termos técnicos aí, vocês já podem ir aprendendo aos poucos para poder usar. Tem uma outra definição aqui da Anbar e Sherry Beckles, acho que essa é a pronúncia. Tá, a locomoção bípede ou marcha é uma tarefa funcional que exige interações complexas e coordenação entre muitas das principais articulações. Tá? Muitas das principais articulações do corpo, especialmente da extremidade inferior. Tá? Então, é uma tarefa que é necessário coordenação, envolve vários sistemas, né? A gente viu, músculo esquelético, nervoso, tá? Tem que haver essa interação. Se algum componente nervoso não estiver funcionando bem, a gente vai ter alteração dessa marcha. Se algum componente músculo esquelético não estiver funcionando bem, a gente também tem alteração dessa marcha, tá? E isso é importante, porque é uma função que a gente realiza diariamente, né? Assim, você já parou para pensar? Hoje a galera tem assim tem jeito aí de medir quantos passos dá num dia, né? Quantos passos dá num dia, por N mecanismos, né? Eu mesmo tenho uma Mi Band, né? Então eu uso isso daqui. Agora eu não estou usando porque ela está descarregada, mas comumente eu uso. Eu sei quantos passos eu dei naquele dia, né? Se eu quiser fazer uma corrida, uma caminhada, tem como fazer medida e tal. E a gente acha um absurdo, né? Tem dia aí que você dá de 5.000 a 8.000 passos num dia. É comum, porque é uma função que você realiza diariamente, né? A todo instante. Então, é mais do que necessário. Imagina uma pessoa, então, que... Aí a gente começa a entender. Uma pessoa, por exemplo, que foi um lesado medular, que ficou paraplégico, e que ele não consegue sair para se movimentar, como isso faz falta para ele, né? Então a gente realiza isso diariamente, de uma forma assim, níveis absurdos, tá? É quase como definir quem é a gente, tá? A questão de saber andar, de saber se locomover, tá? Então a gente tem que pensar que a marcha é o deslocamento natural do corpo humano, tá? Vai ser variável, às vezes, de uma pessoa para outra em algumas questões, mas é um padrão de marcha que a gente tem, tá? Então, nós vamos estar, né, uma locomoção bípede, tá? Utilizando os membros inferiores, ao mesmo tempo que você faz isso, que você mantém um equilíbrio, né? Então, é uma das funções básicas aí que a gente fala. Então, quando a gente pega, por exemplo, saber, por exemplo, avaliar
a funcionalidade, a independência, a autonomia da pessoa, do paciente, a gente vai pensar em avaliar a marcha com ele. Esse paciente, ele realiza a marcha, ele anda. Ok, se ele anda sozinho ou com auxílio? E qual o tipo de auxílio que ele usa? Por exemplo, isso é uma das perguntas que a gente faz, a gente tem no prontuário lá da clínica. Né? Você observa se o paciente chegou, como é que ele chegou? Ele chegou andando? Ele foi andando sozinho ou com suporte, com assistência? Se for assistência, que tipo de assistência? Foi o familiar? Foi a muleta? Foi a bengala? Foi a cadeira de rodas? Foi o andador? Isso tudo a gente avalia, para que a gente saiba em que nível de dependência esse paciente está. São coisas que têm que ser avaliadas assim, constantemente. Então, é comum, assim, vários casos na clínica lá, paciente que chegou, ele utilizava muleta, ou chegava apoiado pelo acompanhante, pelo parente, né? E conforme foi passando algumas sessões, daqui a pouco ele chegava apoiado e saía andando tranquilamente. Ou chegava sempre, saía e entrava apoiado, mas agora começa a entrar e sair sem apoio. Às vezes só com a mão, né, por segurança, ele colocando a mão na parede para não desequilibrar e tal. Aí passa mais umas sessões, ele já nem está encostando mais, ele está avançando sozinho. Isso é bom, é uma evolução, isso mostra que nós estamos reabilitando esse componente funcional dele, tá? Então, marcha é importantíssima, a gente não pode descartar nunca. E acaba que, como ela é uma atividade complexa, ela acaba se tornando um dos objetivos a longo prazo. Por quê? De repente, o paciente tinha lá um problema lá na lombar, no joelho e no tornozelo. E ele apresenta a marcha toda torta, ou então ele não estava marchando, ele chegou... ou, sim, vamos colocar que ele estava andando, só que com apoio. E aí, conforme eu começo a resolver o problema da lombar, o problema do joelho, o problema do tornozelo dele, realinhar, fortalecer, diminuir dores, diminuir o processo inflamatório, né? Melhorar a propriocepção do paciente, coordenação motora. Aos poucos eu vou ganhando, essa marcha dele vai se tornando cada vez mais funcional. Ela acaba, querendo ou não, a marcha funcional, padrão, ela é um objetivo de longo prazo. Mas a gente vai trabalhando ela aos pouquinhos, porque a gente está resolvendo problemas pontuais que atrapalham essa função ser realizada de forma geral, tá? Por isso que é uma atividade complexa, é um somatório de várias coisas. Como a gente já viu, ó, a gente viu movimento de quadril, movimento de joelho, movimento de tornozelo. Se eu tiver qualquer disfunção no movimento do joelho da pessoa, por exemplo, a marcha vai estar influenciada. Ela vai ter um resultado negativo, vai ter um desvio do padrão. Se eu tenho um problema lá no quadril e no joelho e tornozelo não, eu vou ter um desvio desse padrão aí, tá? Então, a gente tem que observar isso tudo, ok? Seguindo aqui. É a atividade mais comum realizada diariamente, como a gente falou. Só um minutinho que eu estou respondendo a mensagem aqui emergencial. Em teoria, né, algumas bibliografias trazem que só lá por volta dos 7 anos de vida o indivíduo completa o padrão de marcha maduro, né, com todas as fases, todos os padrões sendo obedecidos, tá? Lá por volta dos 7 anos, algumas bibliografias até trazem 6 anos de idade, 5, mas algumas trazem 7. Então, é uma faixa aí, vai depender, tá? Até porque a gente sabe que o desenvolvimento ele vai variar de pessoa para pessoa, e embora a gente obedeça um padrão, ele varia um pouquinho de pessoa para pessoa, né? Então, lembre-se disso, é uma evolução, tá? E com o avanço da idade, a marcha se torna difícil devido a fatores como diminuição da força muscular e diminuição e perda do equilíbrio. Então é natural, né? Olha só como é que são as coisas, né? A gente nasce,
aí a criança começa a desenvolver, aprende a andar, vai amadurecendo seu andar, daqui a pouco está correndo, está fazendo atividades esportivas, cai às vezes e tal, mas continua, você é adulto, anda e tal. Pai, quando vai envelhecendo, você vai perdendo esse padrão. Você, né, vai perdendo o equilíbrio por algumas questões internas, diminuição da força muscular que você precisa para fazer a marcha corretamente. Então, é natural esse tipo de coisa acontecer, tá? Aqui tem uns GIFs animados, vocês não vão conseguir assistir, a não ser que eu compartilhe de outra forma aqui a tela. Depois, no final da aula, eu mostro para vocês, tá? É só mesmo para a gente dar uma risadinha. Eu sempre coloco isso nas aulas aí, que às vezes você tem um padrão, mas você tem, de repente você tem pessoas que fogem do padrão, né? Ou querem fazer a marcha de outra forma. E aí você tem as pessoas se acidentando, ok? Da mesma forma aqui. Depois eu demonstro para vocês. Tem um vídeo aqui. Eu vou colocar dar o play aqui. Se você não conseguir ver agora, depois ao final da aula eu coloco de novo, ou você assiste lá pela aula que vai estar gravada e disponibilizada, tá? Eu não sei se ele vai rolar aqui agora, mas eu vou tentar colocar. Ah, não, ele é um vídeo mais demorado. Depois eu vou colocar para vocês lá, tá? É vídeo de graça também. Vamos seguir adiante. Aqui é importante, tá? Para que a gente entenda toda essa disciplina da parte da marcha aí, eu preciso que vocês relembrem dessas definições que nós vamos falar aqui agora, tá certo? Entre essas definições, nós vamos ter aqui passada, tá? Que são contatos sucessivos do calcanhar do mesmo pé, e passo, contatos sucessivos do calcanhar do pé oposto. Vamos definir isso aqui. Passo é o espaço entre um pé e outro no momento da marcha, tá? Passada vamos falar assim, equivale a 2 passos, um de cada pé, tá? Ou a passada por exemplo, meu pé direito. Eu tô com o pé direito atrás, eu dei um passo com o pé esquerdo, levei depois um segundo passo com o pé direito à frente. A passada é essa distância da posição anterior do pé direito à posição que ele chegou depois, ok? Isso vai ser passado. É a distância de 2 passos, ou que a gente chama de ciclo de marcha, tá? Mas numa imagem seguinte aqui vai ficar bem explicado como isso acontece, tá? Você tem comprimento de passada, que é a distância entre os contatos sucessivos do calcanhar do mesmo pé, e o comprimento do passo, que é a distância entre os contatos sucessivos do calcanhar de 2 pés diferentes, tá? Então, para passada, eu tenho uma medida que se chama comprimento de passada. E para o passo, eu também tenho uma medida que se chama comprimento de passo, tá? Largura do passo é uma distância, é a distância lateral entre um pé e outro, tá? Geralmente o valor é entre 7 e 9 centímetros, mas o livro de vocês traz uma diferençazinha aí. O livro de vocês fala... Deixa eu me lembrar aqui. Cadê? O livro dá a média de 5 a 8 centímetros, tá? Nessa outra bibliografia que eu tinha montado a aula antes, tinha 7 a 9, tá? Mas vai variar aí. Então, a gente tem essa variação, tá? Vai variar um pouquinho de bibliografia para outra, tá, gente? Mas isso não não existe necessariamente uma falha nisso, um erro nisso, tá? Ângulo do pé, né? Que é o ângulo formado entre a linha de progressão do corpo e o eixo longo do pé, mas isso aqui geralmente a gente nem cobra muito, tá? O mais importante são esses 4 aqui, esses 5 primeiros, tá? Vocês devem lembrar.
Então, ó, só para exemplificar, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho a posição entre o pé direito da pessoa e o pé esquerdo. Esse espaço entre esse calcanhar e esse calcanhar aqui, eu chamo de passo. Ok? Então, eu tenho um passo. É a distância que vou ter entre um pé e outro no momento da marcha. Tá? E aí, nessa bibliografia aqui, ela já traz que o comprimento de passo aqui, o normal é por volta de 72 centímetros. Né? 72 centímetros. E você tem passado. Então, ó, pensa no pé direito da pessoa. Ele pisou aqui, aí o pé esquerdo deu um passo, aí o segundo passo é feito pelo pé direito. Ele sai dessa posição e vem para essa posição. Então, nós temos aqui uma passada, entendeu? Aqui nós temos uma passada. É todo o ciclo que é feito por esse pé, esse mesmo pé aqui, tá? Ele vai ter o comprimento aqui de 144 centímetros. O livro de vocês traz uma média de 156. Então, é variável, ok? Depois a gente vai definir qual que é o padrão que a gente vai usar, tá certo? A gente não tem muito problema com isso não, tá bom? Isso é passada. Então, eu tenho o comprimento do passo e o comprimento de passada. Eu tenho um passo, aqui outro passo, e aqui somatório dos dois num ciclo inteiro, eu tenho uma passada e o comprimento dessa passada, tá? A largura do passo, ó, seria o posicionamento desse calcanhar direito com relação ao posicionamento do calcanhar esquerdo. Isso aqui teria que ser feito uma medida muito fidedigna, um laboratório de marcha, tal, para a gente poder ter isso exatamente, tá? Ou num estudo assim, mais simples, eu não sei se daria certo, né? Estende um papel, pede o paciente na tinta, pede para ele andar em cima daquele papel, olhando para frente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Depois a gente vem fazendo as medidas, tá? A grosso modo, mas a gente sabe que é difícil simular isso porque o paciente, no ambiente de laboratório, ele não se sente da mesma forma como ele anda. Tá? Ele vai estar concentrado em andar daquele jeito e aí ele não consegue se concentrar, ele rouba, vamos falar assim, ou para menos ou para mais. Tá? Então, quando a gente estiver fazendo uma avaliação, gente, por exemplo, eu estou avaliando a passada de um paciente, eu tenho que decidir primeiro, eu vou olhar o pé esquerdo ou o pé direito. Porque aqui eu estou vendo a passada, comprimento de passada em relação, observando o pé direito. Eu posso ter um comprimento de passada observando o pé esquerdo. Então, para isso, eu teria que ter uma outra medida aqui para frente, né? Extrapolando isso daqui, tá? Para que a gente tenha essa mudança, essa medida aí entre os dois, tá? Então, aí nós vamos ter isso. Então, por isso que eu falo, ó, comprimento de passo. Então, estamos levando em conta aqui o pé direito como base, né? Perna direita como base. Então, do pé direito, o choque de calcanhar dele até o calcanhar do pé esquerdo, nós temos um passo. O choque de calcanhar desse pé direito até ele fazer todo o ciclo e tocar de novo o chão, aí nós temos uma passada. Tá bom? Nós temos alguns outros termos, como, por exemplo, a cadência. Quando você falar em cadência, a gente está falando da quantidade de passos por minuto. Isso é a cadência. Tá? Se eu não me engano, o livro de vocês ele traz uma variação aí dessa cadência, que a gente pode falar que é uma velocidade, né? De 60 passos por minuto, de 60 a 122 passos por minuto, variando de pessoa para pessoa aí, tá? Pode ser isso. Aqui já se traz uma variação de 110 passos por minuto, né? Sendo que você dá 1,87 passos por segundo, dentro de uma média aí, certo? Aqui, por exemplo, traz que a velocidade da marcha é 1,37 metros por segundo. O livro de vocês, se eu não me engano, ele coloca 4 a 5 quilômetros por hora, mas lembre-se que está mudando, aqui é metros por segundo e no livro está quilômetros por hora. Você tem uma mudança aí, né? Se eu fizer a transformação, né,
dessa unidade de medida aí, quer ver? Pegando a calculadora aqui, 1,37 multiplicado por 3,6, eu tenho uma média aí de 4,9 km por hora. Então, está dentro de uma média aí, tá? Aceitável, cientificamente aceitável, tá? Então, não varia muito, não. E, geralmente, a média do comprimento de passo é 72 centímetros. Pode ter menos, pode ter mais. Vai variar do porte da pessoa, tá? E também se essa marcha está dentro de um padrão natural ou se tem uma patologia ou uma disfunção influenciando esse passo aí, tá? Cadência, então, é a quantidade de passos por minuto. O tempo da passada é o tempo para um ciclo, né, completo da marcha. Então, quanto tempo eu demoro para dar uma passada? Tantos segundos. Então, aquele tempo é o tempo de passada. E o tempo de passo é o tempo que eu gasto para dar cada passo. Isso vai variar com a cadência, tá? Então, é só para a gente poder conhecer. A velocidade de caminhada é a distância percorrida em um determinado tempo, tá? Então, nós temos aqui a velocidade de 1,37 metros por segundo, ou 4 a 5 km por hora, como a gente viu lá, tem lá no livro de vocês. A velocidade do passo, coisa de 1,87 passos por segundo, ou coisa de 110 passos por minuto. O livro traz de 60 a 120, mas aí ele está pegando todos os padrões, né? Por exemplo, 60 pode ser uma criança, pode ser um idoso que ande mais lento, tá? Pode ser uma pessoa que dá passos mais curtos, não sei, tá? Então, tem todas essas variações aí. E aqui, importante, né? Para nortear todo o nosso estudo aí de marcha, a gente tem que saber que a marcha é dividida em fases, tá? Fase, subfase, ciclo e subfase, tá? Então, a gente tem fase de apoio ou estação, ou fase estacionária, né? Que é o momento que nós temos o contato do calcanhar direito, por exemplo, até a saída dos artelhos direitos do solo, ou os dedos direitos do solo. Então, fase de apoio é o momento que, vamos pensar no pé direito, o momento que o pé direito encosta lá no chão, calcanhar, faz todo o apoio, encosta dedos, levanta, dá o arranque. Saiu, descolou do chão, saiu da fase de apoio esse pé, tá? E tem a fase de balanço. Aí ele sai da fase de apoio, entra na fase de balanço, tá? São essas duas fases. Então, a fase de balanço, oscilação, é o momento que sai os dedos do pé, faz o balanço até a frente, até o próximo toque do calcanhar no chão. Tá? Então, nós temos fase de apoio e fase de balanço. E aí você tem subfases dentro de cada um. Lá na fase de apoio, né, alguns nomes vão variar, tá? A gente vai explicar isso melhor. Então, você pode ter um apoio duplo inicial, que você tem um contato inicial e uma resposta à carga, tá? Você tem um apoio simples, tá? Apoio médio, e apoio duplo final, que é o apoio final ou pré-balanço, tá? É o momento em que um dos pés está dando o choque de calcanhar para começar o seu passo e o outro pé está soltando a ponta dos dedos, dando um arranque. Por isso que é apoio duplo, tanto inicial quanto final, tá? Então, as subfases são essas: contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio final e o pré-balanço aí, que a gente chama. E lá no balanço, na fase de balanço, nós temos balanço inicial, balanço médio e balanço final. Tá? Vai ser dividido dessa forma. Aqui nós temos uma divisão, né? O contato inicial, o contato de calcanhar, ou o choque de calcanhar, que vocês podem ler ou me ouvir falar também, tá? É o instante que o calcanhar toca o solo, tá? E aí a gente considera o início do ciclo da marcha aí. Aí você tem uma resposta à carga, que é quando o pé tocou com o calcanhar e o pé aplana no chão, né? Ele coloca toda a face plantar em contato com o solo. Algumas bibliografias consideram aí 8% do ciclo da marcha. O apoio médio, que é a hora que você joga o peso, né? O membro ele passa a ter sustentação do peso ali, corresponde a 30% do ciclo da marcha. O apoio final, que o calcanhar, né, o pé que estava apoiado, o calcanhar levanta e sai, deixa o solo, 40% do ciclo da marcha. O pré-balanço, que é a hora que os dedos deixam o solo, né? Que é o que a gente chama de pré-balanço. E aí tem o pessoal também define aí como empuxo ou impulso, né? A fase
entre o apoio final e o pré-balanço, tá? Então, entre o apoio final e o pré-balanço que a gente falou aí, essas duas fases podem ser resumidas na fase do impulso ou empuxo, que é a hora que a gente faz a flexão plantar do tornozelo e dá o arranque, né, para que a gente possa seguir em frente, ok? E aí na sequência aí, nós vamos ter o balanço inicial, ou oscilação inicial, né, que é o pé tá fora do solo, que os pés estão adjacentes, né, estão próximos. Balanço médio, que corresponde à fase de apoio médio do pé oposto. Então, enquanto um pé, lembre-se disso, tá? Quando a gente está andando, enquanto um dos pés está fazendo fase de apoio, o outro pé está fazendo fase de balanço, e isso é alternado. Então, pé direito está em fase de apoio, pé esquerdo está em fase de balanço. Pé esquerdo entrou em fase de apoio, pé direito está em fase de balanço. E é assim que as coisas vão funcionando, tá? E o balanço final, a oscilação final, fase do balanço médio até o calcanhar tocar o solo de novo. Então, é a hora que é aquele finalzinho quando o pé, né, o joelho está fazendo a extensão, fazendo uma leve flexão dorsal, preparando para o calcanhar tocar o chão. A gente chama disso de balanço final. Tá? Aqui ó, temos algumas medidas aqui. Então, fase estacionária, fase de oscilação, fase de apoio, fase de balanço. Você tem as porcentagens dos ciclos aqui, tá? Com relação a um membro e o outro membro fazendo a fase oposta, tá? Mas eu vou colocar nessa imagem aqui que é mais fácil. Lembrando, tá, gente, isso aqui é importante. A fase de apoio ela corresponde a 60% do ciclo da marcha. Então, um maior tempo o pé se apoiando do que balançando. Tá? Sempre lembre-se, 60-40. 60% do apoio, 40% do balanço. Certo? Então, se a gente for contar aqui, ó, estamos avaliando aqui a perna direita do desenho. Então, ele tocou o chão aqui com o calcanhar, é o 0%, deu início, tá? Então, ó, ele faz todo o passo, ó, fez o choque de calcanhar, o apoio médio, né? O aplanamento do pé, a resposta à carga, descarregou peso no apoio médio aqui, começou o apoio final para dar o arranque, né? O impulso, ok? E na hora que ele está aqui, ó, na hora que ele está aqui, soltando o pé, você vê que o pé esquerdo lá do outro lado, ó, balançou, veio e tocou. Tocou no calcanhar aqui. Embora que está mostrando 50%, na verdade a gente divide 60-40, tá? Então aí, ó, tocou, aí o pé direito entra em fase de balanço, ó. Balanço inicial, balanço médio, balanço final, para apoiar de novo o calcanhar. E aqui a gente tem, então, uma passada para a perna direita, um passo esquerdo e um passo direito, tá? Sequencialmente. Aqui da mesma forma, mostrando de forma diferenciada, né? Você tem um apoio duplo inicial, por quê? No momento que você faz o contato inicial com esse calcanhar aqui, né? Você faz o contato inicial com esse calcanhar, a outra perna está num leve apoio. Quando você faz a resposta à carga, a outra perna saiu da fase de arranque, por isso que é um apoio duplo inicial. Nesse momento, os dois pés estão tocando o chão, né? Aí você tem apoio simples, né? Apoio médio aqui. Aí, apoio final, esse aqui está preparando para sair o arranque, esse aqui está preparando para tocar o chão. E aí você entra na fase de pré-balanço aqui. Faz balanço inicial, balanço médio, balanço final. Olhando a perna direita, tá? Tem uma outra divisão aqui mais detalhada. Da mesma forma, ó, perna direita tocou, contato inicial. Né? Aí lá na outra perna você está tendo os dedos, né, fora do pé oposto. Então eles estão saindo. Então, ó, você fez apoio, fez a estação média, né? A outra perna está balançando lá. Você faz a região de arranque e entra na fase de balanço exatamente a 60%. Faz todo o balanço para completar o ciclo aqui. Tá? E aqui tem uma outra que é a mesma ideia. Sempre dividindo as fases. Ok? Eu queria achar, na verdade, qual que era o desenho que estava lá no livro de vocês. Não está aqui.
Eu fiz uma troca. Eu acho que é porque eu não salvei a apresentação. Deixa eu rever aqui, só um minutinho. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui direto do computador, porque fica mais fácil eu demonstrar para vocês. Acho que eu carreguei a apresentação e eu não salvei. Foi por isso que ela não foi a imagem que eu queria. Aqui. Vamos ampliar a imagem. Hoje esse computador está bem lentinho. Vocês me desculpem aí. Eu acho que eu não reiniciei o computador antes de começar a aula, porque geralmente eu faço isso. Hoje eu não reiniciei. Só um minuto que já vai. Isso. Então, olha só. Temos bem dividido aqui. As duas imagens aqui é do livro de vocês. Está lá na unidade 4.1, tá? Que a partir de hoje abriu, viu, gente? Já está liberada, acho que a unidade 4.1 a partir de hoje. Então, fiquem atentos aí às atividades, tá? Amanhã mesmo, dia 5, amanhã já fecha as atividades do ABA relativas ao primeiro e segundo bimestre, tá? Então, quem não fez, tem que correr atrás para fazer os acessos e tal, porque vai fechar e aquela pontuação que você teria por causa disso aí, você perde, tá? Então, faça. Vamos lá, fase de apoio aqui, fase de balanço, ó. Então, ó, você tem um apoio duplo, um leve momento em que os dois pés estão no chão. E aí você faz o choque de calcanhar, faz o aplanamento, a resposta à carga, né? Começa a fazer a saída do calcanhar, que é o apoio terminal, o apoio final aqui, a saída dos dedos, ou pré-balanço, tá? E aí você entra no balanço. Esse membro direito ele vai avançar e sai do balanço inicial, balanço médio, balanço final, para poder fazer o choque do calcanhar e começar um novo ciclo aqui na frente, tá? Então, lá no livro de vocês, eu juntei duas imagens, tem essa imagem e tem essa de baixo. Você tem a fase de apoio, né, que é o toque do calcanhar, o contato inicial, apoio completo do pé, ou resposta à carga, apoio médio e apoio terminal, apoio final. Saída dos dedos ou pré-balanço, tá? Geralmente eu cobro assim, gente, vamos lá, contato inicial, choque de calcanhar, resposta à carga, apoio médio, apoio final. Geralmente eu cobro assim, tá? Se você quiser colocar o pré-balanço, ok, pode colocar pré-balanço, tá? E depois você tem balanço inicial, balanço médio, balanço final. Pode ser terminal também, ok? Eu divido assim para ficar mais fácil de lembrar. Então nós temos essas fases aqui. São importantíssimas a gente poder entender essas fases para que a gente tenha um estudo da marcha um pouco melhorado, né? Naturalmente, um paciente com problemas aí, seja nessas articulações principais, né, quadril, joelho, tornozelo, ou até alguma coisa lá da lombar, relacionada à sacroiliaca, ou até mesmo algum desvio, como escoliose, vai gerar alterações nas outras. Então, a gente pode ter uma pessoa que tenha alguma disfunção aí com relação a uma articulação de quadril ou de joelho, que vai apresentar uma alteração na marcha, né? A gente vê, por exemplo, pacientes que andam e eles não completam essa fase de balanço.
Então, ele tá no balanço inicial, ele vai estar no balanço médio, quando ele vai chegar ele não faz o balanço final para fazer o choque de calcanhar. Aí daqui ele já pisa com o pé inteiro no chão. Então, só aí ele já cortou o balanço final, o choque de calcanhar, né, o apoio inicial aqui, e essa resposta à carga. Que ele já praticamente já cai aqui no apoio médio. Então, você vê que existe uma disfunção da marcha dele, que ele não completa fases corretamente, tá? E isso altera o padrão de marcha dele. A gente vai ver depois, na próxima aula, alguns padrões de alteração de marcha patológicos, né, que podem aparecer. Então, isso aí para o paciente vai ser importante quando isso é restaurado, para ele funcionalmente no dia a dia dele, para a qualidade de vida dele, faz uma diferença enorme, gigante, tá? Quem já teve aí qualquer problema para poder andar, sabe o quanto isso atrapalha. De repente você está acostumado a andar rápido, para ir de um lugar para outro resolver as coisas e tal. Aí você tem que começar a andar mais devagar, tem que ir com um pouco mais de paciência. Você não pode, você está naquela pressa, mas tem que adaptar aquele ritmo mais lento, ou você, aquilo vai gerar uma dor em você, vai gerar um processo inflamatório que piora a sua situação, você vai ter que segurar um pouco mais. Então, essas questões, quando a gente trabalha funcionalidade, independência, autonomia, qualidade de vida, isso vai influenciar muito, e muito, e muito a vida dos nossos pacientes, tá? Então, são coisas que devem ser observadas assim, com muito cuidado, com muito zelo, tá bom? Tá? Para que a gente possa trazer para o nosso paciente uma qualidade de vida melhor, beleza? Indo na sequência aqui, volta aquela imagem, como eu falei. Aqui vai ter um videozinho, mas esse videozinho eu posso passar lá depois para vocês, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir, se vocês vão conseguir assistir. Eu vou tentar colocar aqui o play para ficar gravado e vocês verem depois, tá? Qualquer coisa. Mas isso aqui é só um videozinho para mostrar como tem uma ativação muscular nessa marcha, que é o que a gente vai falar um pouco na próxima aula, tá? Tá em espanhol as legendas, mas depois, quando a aula for postada, vocês podem assistir, certo? Sim, sim, pode. Vai pro céu, posso ficar, lá no contato especial, você tem esses grupos para ir responsável por médico, aí, ah, depois olha, aí, sim, gente, você pré o seu pois bom, isso, tibiais, adulto maior, cabeça. Então, entender essa ativação muscular é importantíssimo para a gente poder avaliar o padrão de qualidade do andar do paciente, ok? E demais situações. Certinho? Então,
eu quero finalizar o assunto aqui e eu vou abrir para perguntas agora, tá? A gente vai conversar agora um pouquinho. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas sobre o assunto de hoje, ok?